E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e mais um episódio da série O que é Fantasia. No último vídeo eu falei como as fadas se tornaram uma das mais representativas personagens da fantasia, nos ajudando também a entender sobre o simbolismo que liga o mistério do feminino. E nesse vídeo eu vou falar da era dourada da fantasia e da nerdice em geral, que é a Idade Média. E já peço desculpas porque para cada coisa que eu vou falar aqui, outras 5 ficaram de fora. Então, depois você deixa aí no comentário o que é que especificamente você quer saber sobre as lendas da Idade Média, até mesmo para eu pensar se vale a pena fazer uma série à parte sobre isso. E outro pedido é para você já deixar sua curtida fantástica aí nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito, assina o canal e ativa também aí o sininho das notificações para ficar informado de novos vídeos. E eu vou começar respondendo a pergunta do título. Como a Idade Média, esse período histórico que vai do século V até o século XV, se tornou uma fonte inesgotável de temas e ideias para a fantasia, aliás, não apenas para a fantasia, mas também para o gótico e para a ficção científica? Bom, isso ocorre porque todo o imaginário medieval foi construído, foi alicerçado em cima de 5 grandes influências. Influências essas que ora se mesclavam, ora dialogavam e ora rivalizavam, que são a mitologia greco-romana, cuja influência a gente pode ver, por exemplo, até mesmo depois da Idade Média, como por exemplo na Era das Navegações, quando os portugueses e espanhóis se lançavam ao mar, carregando com eles todo aquele imaginário do mundo greco-romano, habitado por monstros fantásticos, sereias, dentre outras criaturas. A mitologia nórdica também, que penetrou na Europa, principalmente mais ao sul, por meio das invasões vikings, fazendo com que diversas lendas desse povo, como anões e mesmo lobisomem, chegassem em países mais ao sul do Mediterrâneo. A mitologia celta, que se espalhou para além das ilhas britânicas após a Bretanha ter sido invadida pelos povos germânicos, o que forçou os celtas a irem para o país de Gales, Irlanda e atravessarem o mar, chegando também em regiões da França e da Península Ibérica. Os relatos bíblicos, disseminados por textos religiosos e pela crescente hegemonia do poder da Igreja Católica medieval, e também o contato da Europa cristã com o Oriente, criando todo o imaginário de uma nova terra habitada por seres fantásticos e hábitos estranhos. Essa salada de influências que compunham as crenças do homem medieval encontrou sua principal expressão por meio dos romances de cavalaria e das canções de gesta, tanto em prosa quanto em verso, como também dos contos orais, que posteriormente dariam origem aos contos de fadas. Depois das epopeias clássicas, como a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, é aí, na literatura medieval, que nós vamos ver o surgimento de novos heróis, a partir de uma idealização do papel dos cavaleiros. E o nascimento desse personagem vai começar a partir do ano de 1095, quando o Papa Urbano II convoca cavaleiros e os próprios governantes do período para marchar em direção a Jerusalém, para poder libertar a Cidade Santa do domínio do islamismo. E o que a Igreja Católica medieval faz, através do Papa Urbano II, foi, na verdade, inaugurar algo que mudou por completo a mentalidade europeia, que foi a Guerra Santa Cristã. E aí, nesse ponto, é importante a gente lembrar que, diferente do que a gente está acostumado a ver em vários filmes aí que marcaram nossa infância, daquela figura nobre do cavaleiro que segue um código de conduta, sempre tendo uma dama como seu modelo de inspiração, que estava pronta a defender com honra a fé da Igreja Católica, o que a gente vai ver na realidade eram vagabundos, eram foras da lei, que montados em seus cavalos acabavam cometendo uma série de crimes como saques, pilhagem, estupro nas próprias comunidades europeias. Boa parte dos cavaleiros da Idade Média, na verdade, eram freelancers. Eles não tinham exatamente uma ligação com o senhor feudal específico, mas sim vendiam seus serviços. E nas horas vagas, passavam um tempo e tiravam seu sustento cometendo pequenos crimes. Aí sim, a partir da convocação da igreja, eles se tornaram literalmente a ponta de lança da cristandade, com a missão de livrar a terra de todos aqueles que não seguiam o cristianismo. Então, não importava se eram velhos, mulheres ou crianças. Não sendo cristãos, passava-se a espada. E é nesse contexto do início da Primeira Cruzada, que depois de seguir de várias outras ao longo de toda a Idade Média, que nós vamos ter a disseminação dos romances de cavalaria, que na verdade já tinham começado a aparecer na forma das canções de gesta, ou seja, poemas narrativos que celebravam os feitos de heróis, já no ano de 1060, com a Canção de Rolando, um poema narrativo de 4.000 versos que vai celebrar os feitos das campanhas de Carlos Magno, o grande imperador do século VIII,
Porto, na região da Espanha. Nesse poema, a Canção de Rolando, como o próprio nome já está dizendo, uma das figuras centrais é o paladino Rolando, que, montado em seu cavalo vigilante, o Veillantif, e também empunhando a sua espada mitológica, Durandal, a espada mais afiada do mundo, ele combatia vários inimigos da cristandade, como por exemplo o gigante Ferrabras, o gigante islâmico Ferrabras, que Rolando faz converter ao cristianismo. Na Canção de Rolando, o que nós temos justamente é a morte do guerreiro, em meio a uma batalha contra os mouros da Espanha. E o herói encontra seu fim ao arrebentar as veias da cabeça quando sopra com força o seu olifante, que era um instrumento medieval feito a partir de uma fim de elefante. E a gente vai observar, não apenas na Canção de Rolando, composta provavelmente por volta do ano de 1060, mas também em outros romances medievais, outros romances de cavalaria, todo esse manancial de influências que eu comentei aí no início do vídeo. E isso em diferentes países. Então, só para citar alguns casos, quando você vê, por exemplo, em poemas do século XIV, como Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, em que nós temos um gigante verde que invade a corte do rei Arthur em busca de um desafio. Ele oferece a cabeça dele para ser decepada em troca da cabeça de um outro cavaleiro. E ao instigar a honra dos cavaleiros, o Sir Gawain acaba aceitando o desafio. É uma história onde nós vemos temas clássicos dos romances de cavalaria, como a tentação a que os cavaleiros são submetidos, visando testar a honra deles. Outro romance de cavalaria também, onde nós temos a presença de gigantes, é o Amadis de Gaula, esse de Portugal, também do século XIV, em que o cavaleiro Amadis enfrenta o gigante Endriago, coberto de escamas e de um fedor fatal. Depois disso, ele conquista a princesa inglesa Oriana. No início do século XIV, vamos ter também outra narrativa, outro romance de cavalaria com o cavaleiro do rei Arthur. Nesse caso é o Frederick da Normandia, que após se perder na floresta, acaba entrando numa montanha e adentra um reino de anões. E lá, após ajudar o rei anão a se livrar de um problema, ele acaba recebendo de presente um anel que o torna invisível e o faz entrar numa torre onde uma princesa está sendo mantida cativa pelo seu pai. Basta olhar só nesses casos que eu estou citando aqui, como que todo esse repertório cultural que eu comentei está presente nos romances de cavalaria, exercendo a sua influência até os dias de hoje na fantasia, no cinema e na literatura. E é na lenda do rei Arthur, que foi sendo desenvolvida ao longo de toda a Idade Média, que nós vamos ter o ápice dessas influências, com a presença de magos, de bruxas, espadas encantadas e tudo mais. Então eu não vou tratar da lenda específica aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas no próximo vídeo o foco vai ser exclusivamente sobre a lenda arturiana. E a oportunidade onde eu vou explicar esse arquétipo do mago e também essa visão sobre as bruxas na Idade Média, até atendendo a um pedido aí de uma das inscritas do canal, a Mari. Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal e avisa para geral que a série O Que é Fantasia está rolando aqui no Fantastic Cursos. Então vejo você no próximo vídeo. Até lá!